dia. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Me permita trazer algumas orientações bíblicas que com certeza há de nortear as nossas vidas e com certeza para melhor. O texto base está lá em Jeremias capítulo 18, do verso 1 a 11. Tem como um tema central que Deus utiliza diferentes meios e circunstâncias para moldar, corrigir e chamar o ser humano à obediência. O tema central é: quantas vezes Deus precisará falar para alcançar a nossa obediência? O propósito desta reflexão é levar você e eu, juntos, todos nós, a compreender que ouvir a voz de Deus exige uma resposta prática de arrependimento e obediência. Dentro deste campo do texto de Jeremias capítulo 18, apresenta uma das imagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Aqui trata do oleiro, do personagem oleiro e da peça, né? Acho que essa é a expressão que eu posso usar agora, da peça ou do utensílio, o barro. Observe que Deus ele manda Jeremias descer à casa do oleiro para observar uma atividade cotidiana. Porém, aquilo que Jeremias vê se transforma em uma poderosa mensagem profética. E dentro do capítulo 18, do versículo 1 até o 11, o Senhor, nosso Deus, está nos ensinando: assim como o barro está nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Está no verso 6. Aqui, lá na parte C do versículo. A grande questão não é simplesmente quantas vezes Deus precisa falar, mas quantas vezes precisaríamos ouvir antes de decidir obedecer. Deus ele fala pela palavra, pelas pregações, reflexões, pela consciência, pelas circunstâncias, pela correção, pelos acontecimentos, pela natureza. Até no fechar das portas, às vezes Deus fala. O problema é que muitas vezes não é a falta de comunicação divina, mas muitas vezes é a nossa resistência em responder. Por isso que eu quero aqui esboçar para vocês algo tremendo para a tua compreensão. Primeiro, dentro desses 11 versículos, eu vou dividir lendo em tópicos. No primeiro tópico, Deus nos faz descer para poder ouvir. Observe que há dois verbos impactantes: levanta-te, toma posição, te movimenta. Segundo verbo, desce à casa do oleiro. Dois verbos: levanta-te e desce.
Deus jamais, Deus estava aqui levando a Jeremias a um lugar onde ele pudesse aprender. Jeremias era profeta, mas ainda precisava aprender algo novo. Isso nos ensina que ninguém chega a um ponto espiritual em que não precise mais ser ensinado. Às vezes, Deus precisa nos tirar do ambiente habitual para nos mostrar aquilo que estamos percebendo, que não estamos percebendo. Há coisas que Deus só consegue nos ensinar quando descemos do pedestal do orgulho. Aí vem aquelas perguntas bem reflexivas. Deus está tentando me ensinar alguma coisa. Tenho disposição para aprender? Estou ouvindo Deus ou apenas esperando que Deus confirme aquilo que eu já decidi? Antes de Deus mudar uma situação, muitas vezes Ele precisa mudar nossa posição diante dele. Quem não aceita descer para aprender, dificilmente conseguirá subir para cumprir. É isso que eu observo no primeiro tópico do nosso aprendizado hoje. Nós precisamos muitas vezes descer, se levantar, tomar posição, descer. Muitas vezes subimos em pedestais e nesse momento Deus desaparece. Porque o ser humano está aparecendo. Aí Deus diz, desce. Tu quer aprender? Eu vou tirar tudo do teu ambiente e vou colocar num outro ambiente para que tu aprenda. Foi assim que Deus fez com Jeremias. Outra coisa importante que eu aprendo das grandes lições que a Bíblia ela trata e extrai para nós estas pérolas, o oleiro está trabalhando, mesmo quando não entendemos. No verso 3 aqui da Bíblia diz, e desci à casa do oleiro. Observe que Jeremias desceu, obedeceu, e ele observou que o oleiro estava trabalhando. O oleiro não foi encontrado por Jeremias parado, mas ele estava trabalhando. A imagem aqui apresenta o oleiro exercendo uma autoridade sobre o barro. O barro não determina o projeto, mas o oleiro determina. Não é como tu quer, é como Deus quer. Não é como tu pensa, é como Deus pensa. Porque a vontade de Deus para nós é muito melhor do que a nossa vontade. Nós planejamos, projetamos algo grande, mas o de Deus é maior. O de Deus, ele não frustra, ele não decepciona. Interessante que você, quando estuda, você observa que a expressão que você encontra no texto sobre as rodas transmite uma ideia de um processo contínuo de modelagem. Deus está dizendo aqui para a nação de Israel, ele está dizendo assim, olha, eu ainda estou trabalhando. Ei,
Deus não se esqueceu. Ele ainda está trabalhando. Tu está compreendendo o recado de Deus nessa manhã para a tua vida? Observe, meus queridos, que eu aprendo que nem todo desconforto quer dizer que Deus abandonou. Não. Às vezes os desconfortos das nossas vidas é o processo de formação que Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Você está compreendendo agora? Não está entendendo? Porque esse desconforto está acontecendo na tua vida. Você está no processo de formação. E para alcançar essa formação, é para algo grande e maior. Outra coisa que eu observo, que eu aprendo, dentro desses 11 versículos, está no versículo 4. O vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Este é um dos pontos mais poderosos do texto. O vaso apresentou um problema, mas o oleiro não abandonou o fracasso do barro. Isso significa que o oleiro ainda continua soberano. Ele está no domínio, está no controle dele. Aleluia. Há momentos que Deus permite que determinadas estruturas sejam quebradas para que ele possa formar algo novo. Deus não tem compromisso com a forma errada que adquirimos. Deus, ele tem compromisso com o propósito que Deus, estabeleceu para nós. Talvez você pense, eu errei. Aí Deus te responde, ainda posso trabalhar. Eu caí. Deus te responde, ainda posso te restaurar. Ah, minha vida saiu do propósito. Deus te responde, eu ainda posso moldar. Entretanto, a restauração não significa permanecer da mesma maneira. Não, de forma alguma. Aí eu posso até credibilizar esse versículo. É um refrãozinho que diz que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Quando você propõe uma obediência, uma submissão, Deus começa a trabalhar nessa formação. Deus, ele não desiste da tua vida. Você até pode desistir. Tu pode até tomar essa atitude. Mas Deus não. Observe que o oleiro não consertou o vaso simplesmente para deixá-lo como estava. Ele formou ou tornou um outro vaso. Deus tem o direito de refazer aquilo que está em suas mãos. Você medita no verso 5 e no verso 6. Mais ou menos ele diz assim: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos.
Aqui está a declaração central da passagem. Na minha mão. Você está nas mãos de Deus. A verdadeira obediência, meus queridos e queridas, começa quando reconhecemos que a minha vida não pertence a mim. Estou nas mãos de Deus. Observe que dentro dessa referência, Deus ele apresenta a sua soberania sobre a casa de Israel. Deus ele possui autoridade para formar, corrigir, quebrar, refazer, mudar e conduzir. O problema aparece quando o barro quer discutir com o oleiro. Está entendendo? O problema que aparece quando o barro quer discutir com o oleiro. Existem áreas em nossas vidas que queremos entregar parcialmente a Deus. Às vezes dizemos: Senhor, cuida da minha família, mas não queremos que Ele mexa nos nossos relacionamentos. Às vezes falamos: Deus, abençoe o meu ministério, mas não queremos que Ele, Deus, corrija o nosso caráter. Às vezes falamos: Deus, me use em tuas mãos, mas não queremos ser moldados por Deus. Queremos as mãos do oleiro. Olha que coisa linda. Queremos em nossas vidas a mão do Senhor sobre nós, nos abençoando, não é isso? Queremos isto. Queremos a mão do oleiro. Mas nem sempre queremos passar pelo processo do oleiro. Observe uma coisa que me chama bastante atenção, que está no verso 7 e no verso 8. Depois você lê aí na sua casa. Que Deus fala antes de executar o juízo. Deus ele declara que quando anuncia o juízo contra uma nação e ela se converte da sua maldade, ele pode reconsiderar o castigo anunciado. Isso revela algo importante. A advertência de Deus é também uma oportunidade de arrependimento. Quando Deus avisa, Ele está dando oportunidade para cada um de nós mudar. Uma advertência divina não deve ser recebida como uma mera ameaça, mas ela pode ser misericórdia antecipada. Deus ele diz: volte enquanto há tempo. A correção de Deus é uma manifestação do seu amor. Já no verso 9 ao verso 10, observe que Deus agora apresenta o outro lado. Se promete edificar uma nação, mas ela pratica o mal e deixa de ouvir a sua voz, Ele pode também retirar aquilo que Ele havia anunciado. Exemplo, Deus usa alguém para abençoar a tua vida. Eu vou abençoar, eu vou abrir a porta, eu vou fazer isso, eu vou dar saúde. Ele promete. Mas tu continua na desobediência. Deus, como Ele é soberano, Ele também tem o poder de retirar o que Ele anunciou. Ele tem esse poder. Observe aqui. De repente
nação vivia na desobediência, vivendo sempre na desobediência. Deus, ele usa alguém para nos orientar, para nos ensinar, nós se arrependemos. Então, aquela maldição que foi lançada, Deus tem o poder de tirar aquela maldição. Mas de repente você vive no teu caminho de obediência e você começa a desobedecer. Quando você está vivendo na obediência, Deus, ele manda para você promessas de bênção e vitórias. Mas você começa a desobedecer. Aquelas bênçãos que foi prometida, ele pode tirar e transformar em maldição. Está na Bíblia. É o que tem ocorrido em toda a história. A nossa história, na história do povo de Israel, das nações que também cercavam o povo de Israel. Isso nos ensina uma verdade séria. Não basta apenas começar bem. Precisamos continuar obedecendo. Existem pessoas que obedeceram enquanto precisavam de Deus, mas depois que receberam aquilo que queriam, deixaram de ouvi-lo. Não permita que a bênção se torne mais importante do que o abençoador. Não permita que o ministério substitua Deus. Não permita que a prosperidade substitua Deus. Não permita que o reconhecimento substitua Deus. E não permita que os resultados substituam Deus. A maior bênção não é receber aquilo que pedimos. A maior e melhor bênção é permanecer no centro da vontade de Deus. Observe que Deus, ele fala, mas a decisão de obedecer é nossa. Está lá no verso 11. É só você ler. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Aqui chegamos num ponto culminante. Deus falou. Agora vem a resposta humana. Há uma progressão. Observe que é uma progressão dentro do capítulo 18. Deus, ele fala, Deus adverte, Deus oferece oportunidade, o homem precisa responder. Aí está a progressão. Deus fala, a primeira, a segunda, a terceira, e na quarta, Deus, ele quer ouvir a tua resposta. A revelação divina exige uma resposta. Não basta ouvir sermões. Não basta apenas reconhecer os versículos. Não basta frequentar cultos. Não basta dizer, Deus falou comigo. A pergunta é esta: o que você fará depois que Deus falou com você e comigo? E aí? Qual é a tua decisão? Quantas vezes Deus precisa falar para tu obedecer? Deus tem falado através de sua palavra, de pregações, pela nossa consciência, pelas correções, pelas circunstâncias, pelas pessoas e também pelo seu Espírito. Será que é pela palavra você ouviu e foi confrontado? Ou tu entendeu
A pergunta eu quero deixar aqui para você nesta manhã. Quantas vezes Deus precisará falar para que eu finalmente obedeça? Não espere Deus repetir infinitamente aquilo que Ele já deixou claro em sua palavra. O maior perigo, viu, gente? Que nós estamos ouvindo muito e obedecendo pouco. Esse é o problema de toda a humanidade. Bom dia, olha aí, nosso querido amigo Gilberto, lá em Belém do Pará. Obrigado aí pela tua presença, querido. Que Deus te abençoe maravilhosamente. O perigo é que nós estamos ouvindo muito. Quantas vezes você não já ouviu Deus falar para você? Muitas vezes. Mas infelizmente você está ouvindo pouco. Isso é uma das maiores tragédias espirituais. Que não é não ouvir Deus. É ouvir Deus repetidamente. E eu, Diogo, continuo me resistindo. Quando mais Deus fala, maior será a nossa responsabilidade. Por isso que é muito importante, né, Antônio? Antônio Carvalho, um abraço, querido. Senti sua falta ontem. Uma pessoa pode frequentar centenas de cultos. Pode. Mas continua desobediente. Pode conhecer, decorar a Bíblia toda, mas muitas vezes vive em contradição com os versículos que ele leu. Pode ouvir muitas mensagens sobre perdão, mas continua guardando rancor no coração. Pode ouvir centenas mensagens sobre santidade, mas continua negociando com o pecado. Você pode ter ouvido também mensagem de submissão, mas você ainda continua rebelde. Conhecimento sem obediência produz responsabilidade, mas não transformação. 3 lições que eu aprendo acerca do barro. O barro precisa ser maleável. Deus não procura pessoas talentosas. Ele procura pessoas disponíveis para serem moldadas. O barro precisa permanecer nas mãos do oleiro. Não adianta começar nas mãos de Deus e depois tentar conduzir a sua própria vida. Não funciona. Outra coisa importante que eu aprendo com o barro precisa aceitar o processo. O processo pode envolver acontecer a pressão, a correção, a espera, a quebra. Mas existe aí propósito nas mãos do oleiro. Aí vem aquelas perguntas reflexivas. O que Deus já falou que ainda não obedeci?
Não pergunte apenas o que Deus quer me dar. Pergunte o que Deus quer que eu mude. Aleluia. É isso que Deus está falando para nós nesta manhã. Né? Muitas vezes nós só queremos receber de Deus, mas não queremos ouvir Deus falar o que é que Deus quer que eu mude. Ou às vezes tem aquela pergunta reflexiva: eu estou pedindo uma nova palavra quando deveria obedecer às antigas. Quantas promessas, palavras antigas que Deus usou, homens, mulheres, em púlpitos. Por que tu quer palavras novas? Se Deus já falou o que Ele quer, Deus já tratou o processo que Ele quer fazer, por que tu quer ouvir palavras novas? Se tu não quer obedecer às antigas. Às vezes queremos uma nova revelação, porque não queremos obedecer à revelação que já recebemos. Depois, interessante, aqui eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Em que área Deus está tentando me moldar? O que Deus já falou, eu ainda não obedeci. Estou resistindo ao processo? O que eu preciso entregar hoje ao oleiro? O barro que permanece nas mãos do oleiro não precisa entender cada movimento. Precisa confiar em quem está moldando. Jeremias 18 não é simplesmente uma mensagem sobre o barro. É uma mensagem sobre Deus, soberania, arrependimento e obediência. O oleiro continua trabalhando. O barro ainda está em suas mãos. A questão é: você vai continuar resistindo ou você vai permitir que Deus o molde? Talvez Deus já tenha falado uma vez, duas, três, e Ele continua falando. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Não espere vir outras circunstâncias. Não espere outra crise. Não espere outra mensagem. Não espere perder para poder aprender. Tem muita gente que está perdendo as bênçãos para depois aprender. Então não perca as bênçãos, aprenda logo. Deus não precisa falar mais alto. Precisamos ouvir com um coração mais obediente. Aí vem aquela oração que diz assim: Senhor, quebre em mim tudo aquilo que precisa ser quebrado. Remove aquilo que precisa ser removido e refaz em mim aquilo que perdeu a forma. Eu não quero apenas ouvir a tua voz. Eu quero te obedecer. Este é um recado que Deus quer falar contigo e comigo nesta manhã. Que Deus assim te abençoe. Muito obrigado aí pela presença dos internautas. Muitos aí estão assistindo, não estão se identificando, mas às vezes tem mais de 100 pessoas
nos dando a honra de estar nos ouvindo. Muito obrigado. Peço a você que esta live ela vai para o meu canal também do YouTube. Se você gostou dessa mensagem e quer ouvir novamente, vai lá no meu canal do YouTube, te inscreve lá, dá teu like, diz que gostou, repassa aí para os teus amigos, amigas, esta mensagem. Se tocou na tua vida, com certeza também vai tocar na vida daqueles que vão ouvir. Que Deus abençoe a todos. Obrigado de coração. Agradeço a todos que se fizeram aí presente nesta live. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.